Correr mais não é o que vai te fazer melhorar nas provas, competições e até mesmo não vai te fazer ter uma evolução pessoal que você poderia ter. A grande verdade é que a maioria dos corredores que usam métodos totalmente genéricos, aleatórios ou até minimamente estruturados, mas com uma péssima compreensão daquilo que estão fazendo, terminam travados, com maiores dores, com outros problemas, inclusive lesões que vêm associadas a essa falta de uma estrutura completa que envolva tanto o fortalecimento específico quanto o volume adequado e a intensidade correta para os treinamentos de corrida. E você, no fim, ainda termina se perguntando se a corrida é para você, depois que você se frustra e as coisas não acontecem. Eu sei disso porque eu já vi diversos alunos, atletas viverem essa mesma realidade. A maioria seguia musculação tradicional, focando em hipertrofia, fazendo exercícios em máquinas, copiavam exercícios aleatórios da internet e sempre começavam empolgados, querendo fazer tudo aquilo que eles não construíram e não plantaram ao longo da vida. E aí, de repente, surgem as dores no joelho, canelite, cansaço e às vezes até problemas que começam a afetar as outras áreas da vida. Tudo isso porque treinamentos genéricos, sem especificidade para corrida, uma rotina totalmente caótica e fora daquilo que deveria ser, e o principal, não haver clareza do processo que deveriam seguir passo a passo. E a maioria não faltava motivação, mas faltava um método estruturado que pudesse dar um passo a passo para seguir da melhor maneira possível, como grandes corredores tiveram resultados com isso. E foi aí que eu comecei a estudar a biomecânica da corrida, padrões de movimento e adaptações específicas do treinamento de força aplicado para a corrida de rua. Diante disso tudo, estudando educação física, cursando fisioterapia e também já tendo vivência tanto da parte teórica com vários cursos de corrida, como por exemplo o Oxygen Experience, do Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento, e associada à prática, vivendo e trabalhando com diversas pessoas diferentes, de grupos de faixas etárias diferentes, inclusive também estagiando muitas vezes com grupos de corrida de rua. Eu comecei a identificar o tamanho da lacuna que havia, porque praticamente ou as pessoas faziam apenas corrida de rua ou apenas musculação tradicional e não havia de fato uma união e não havia de fato um trabalho completo que envolvesse recovery, que envolvesse avaliação física, que envolvesse fatores que influenciam diretamente no resultado e na performance. E foi assim que eu criei o método Ox Running. Esse é um método que une o fortalecimento de corrida específico, correção de desequilíbrios musculares, estratégias reais e aplicáveis de recuperação, de técnicas de recovery, de como aplicar isso da melhor maneira possível. E as sessões de corrida não baseada apenas em um modelo aleatório, mas baseada em avaliações físicas específicas e individualizadas para cada pessoa. E só isso já mudou completamente os resultados das pessoas que chegavam até mim. E mesmo assim, eu via pessoas que não tinham os resultados como outras tinham. Mas eu descobri o motivo. Faltava consistência, faltava constância, faltava clareza de todo o processo para entender o passo a passo e aquilo que precisava ser feito. E principalmente, faltava uma rotina que envolvesse tanto a parte física do corpo, quanto a mente envolvida naquele processo e também o espírito da pessoa em querer de fato fazer aquilo dar certo. E foi aí que surgiu a comunidade Resilientes. Porque não adianta só ter planilha e treino, você precisa de um ambiente de alto nível. Um lugar onde você é acompanhado em todas as áreas da sua vida que vão impactar diretamente nos seus resultados. Por isso, a comunidade Resilientes tem alguns pilares, como por exemplo a organização da rotina, uma espiritualidade firme, treinos prontos, estruturados e organizados para serem aplicados da melhor maneira possível, reuniões semanais para alinhar metas, progresso e poder ter novos conhecimentos sendo aplicáveis no dia a dia e um acompanhamento direto nos treinos dentro da comunidade. É muito mais do que apenas uma plataforma de treinos, é um novo estilo de vida, é de fato se tornar resiliente. Hoje são dezenas de alunos que voltaram a correr depois de muito tempo parado, como por exemplo esse aluno nosso que era triatleta formado em educação física e não estava conseguindo romper em resultados até conhecer os nossos programas de treinamento. Outros ainda venceram dores que os médicos diziam ser para sempre, como por exemplo a Yasmine, que venceu a canelite. E eu que amo corrida, tô sempre buscando melhorar. A Ox Running fez toda a diferença na minha vida, porque é realmente uma aula voltada para corredores. Tem muito fortalecimento, muito alongamento, muita mobilidade, que é muito importante fortalecimento para corrida, e às vezes a gente sozinho na academia fica com preguiça, não consegue fazer e não sabe ao certo quais exercícios fazer. Então foi notória a diferença que as aulas de Ox Running fez, porque eu que tinha muita canelite, muita fascite, muita dor também no quadril, consegui fortalecer com essa aula que é maravilhosa. A gente faz os exercícios certos e específicos para quem tem dores e também para fortalecimento de corrida. É muito importante a gente sempre estar fortalecendo e fazendo exercícios específicos
pro treino de corrida, para melhorar sua performance, seu desenvolvimento na corrida, sua postura. Eu adoro. Muitos melhoraram o desempenho não aumentando o volume, mas melhorando a estratégia. Alguns reconstruíram a rotina com clareza, com fé e com propósito. E o principal, passaram a correr não para fugir da vida, dos problemas, mas para de fato encarar, se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor e uma pessoa muito mais produtiva e de alto nível. E a comunidade resiliente é sobre isso. O corpo, a mente, o espírito em movimento na direção certa. E você não precisa mais postergar isso. Você pode viver isso hoje. Você só precisa da direção certa, de um ambiente correto, de pessoas corretas e de recursos que possam te alavancar. Se você sente que tá andando em círculos na corrida, cansado e sem saber como sair disso, ou se você quer elevar o seu nível, dar um passo adiante, com estrutura, clareza, treinos e acompanhamento semanal, então a comunidade Resilientes é para você. E lá dentro você vai encontrar sessões de recovery, treinos de força específica para corrida de rua, treinos de corrida e planilhas de corrida, mini curso de avaliação física completo para você entender o passo a passo para estruturar, mini curso de periodização para que você entenda como estruturar e organizar o seu planejamento anual de treinos e competições, um mini curso de recovery com diversas sessões de recovery, entendendo as técnicas, entendendo como aplicar uma crioterapia, por que aplicar, quando aplicar, de que forma fazer isso e muitos outros tipos de recovery, vários programas de treinamento completo, como o programa 6S, o programa Começa a Correr Sem Dores e Lesões em até 6 semanas, tanto na academia, quanto em casa, quanto em qualquer estrutura que você tiver disponível. Todas as semanas tem uma reunião semanal em live e, ao mesmo tempo, também tem um acompanhamento dentro dos grupos para que você, de fato, seja acompanhado e a gente entenda o que você está fazendo. E o principal, conteúdos de desenvolvimento pessoal, produtividade e o desenvolvimento da sua fé. E o melhor, tudo isso por muito menos do que você gastaria com um personal que lá 1-2 vezes por semana te entregar um treino meia boca ou uma assessoria ali que você apenas recebesse uma planilha no celular e é isso. E eu poderia cobrar valores de como 600 mil reais, 2 mil reais por essa comunidade, por tudo aquilo que ela vai agregar na sua vida e a transformação que ela tem gerado. Mas você vai ter por muito menos do que isso. Você vai pagar uma assinatura de apenas R$ 33 mensais em 12 vezes. Por isso eu te convido a viver a sua melhor versão dentro da corrida de rua em 30 dias com a comunidade Resilientes. Você garantindo seu acesso agora, você vai ter uma oportunidade especial. Por isso não deixe de clicar aqui, garantir o seu acesso o quanto antes e já começar a desenvolver resultados. Não seja como aqueles que procrastinam e ficam esperando as coisas caírem um raio do céu. Aproveite o cavalo telado passando hoje. Aproveite essa oportunidade. Te vejo lá dentro e a gente vai evoluir juntos. Bora!